Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um abrindo a caixa, o unboxing deste canal. E o escolhido para hoje é especial, pois é mais um jogo de um designer português que é o Fábio Lima. E é, claramente como está aqui, o Cat Hood. Este é um jogo, claro, do Fábio Lima, com ilustrações do Jorge Tabanera Redondo, e é um jogo da Zacatrus. O mesmo se pode dizer da expansão, também é também especial por isso mesmo, porque vamos logo fazer o unboxing da expansão. É pequenina, é verdade, mas é fofinha, como se poderia dizer. E é o Cat Hood Family and Friends, também do Fábio Lima e claro do Jorge, e claro da Zacatrus. E a Zacatrus teve a simpatia de também enviar uma pequena promo, que é, na realidade, os autocolantes para serem colocados nos gatinhos de meeple, e ficarem então com estes autocolantes, que eu assim farei porque são super fofinhos, como vocês podem ver, muito bonitos. E até podemos já começar por ver. Pronto, isto é para então colocar de um lado e do outro do meeple, certo? Portanto, para colocar em ambos os lados do meeple, para ele ficar de um lado e do outro com estes autocolantes super fofos, como vocês podem ver, muito fixe. E depois de vermos ali os autocolantes, a promo, vamos começar aqui a ver o jogo original. Então a arte muito interessante, com aqui os gatinhos a um nascer do sol, muito possivelmente à espera das aventuras que vão viver nas ruas, no seu bairro. E vamos ver a traseira. E aqui está. Tem em espanhol, em inglês, em francês e em português. Portanto, a Zacatrus teve o cuidado, certamente também porque o Fábio é português, de trazer este jogo para português, o que é fantástico. E, como diz aqui, é um jogo para 2 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 45 minutos. E está aqui uma coisa muito interessante, que é um charity game, portanto, parte certamente daquilo que este jogo arrecada será doado para a caridade, o que é sempre fantástico. Vamos então abrir a caixa. Continuamos e tem logo aqui, claro, como já disse, existem as quatro línguas, e existe um livro de regras para inglês, espanhol, francês e português. E claro está, vamos ver o de Portugal, o português. Continuamos, temos aqui já, tiramos este aqui que é um bloco de pontuação. Infelizmente, como sempre, desperdiçam papel. Devia estar de um lado e do outro, é sempre melhor. As editoras deviam ter esse cuidado, mas tiveram muito cuidado nisto. Isto claramente é o tabuleiro pessoal de cada jogador, e não só é diferente com os gatinhos de cor, o laranja, o preto, o cinzento e o branco. É diferente entre eles, a ilustração são diferentes, como são de dupla camada, com então local para colocar e não fugir das coisas, o que é fantástico. Mais uma atenção fabulosa ao design. E todos aqui atrás também podiam ser iguais, mas não, todos têm uma ilustração diferente que corresponde, claro, à dianteira. É fantástico, eu adoro este cuidado, esta atenção. O jogo ganha imenso por isso. Temos aqui então o cartão, e aqui são então as casas do bairro por onde os gatinhos vão mover-se entre estas casas para fazer estas ações que estão aqui ao seu passo. Aqui é o número de jogadores
há casas que vão ser jogadas com um determinado número de jogadores, como podem ser vistos aqui. Muito interessante. E vamos começar com os meeples. E claro, começamos com as estrelas. E são os gatinhos, o laranja, o branco, o preto e o cinzento. Claro está que depois vão ser utilizados os autocolantes para colocar em cada um destes gatinhos para eles ficarem ainda muito mais apelativos. Porque já os gatos, como estão aqui, são todos diferentes, cores diferentes, formato diferente. Já é fabuloso, mais uma atenção fabulosa ao detalhe. Ainda mais estes autocolantes vão dar ainda uma elevação mais a este jogo, que é fabuloso. Continuamos com umas casinhas também muito giras. Portanto, nós vamos dominar, assim se possa dizer, as ruas e os vários quarteirões e os vários locais. Estão dominando as várias casinhas, colocando casinhas nossas para então conseguirmos pontuar, o que é muito interessante. Portanto, as casinhas também são diferentes, não são diferentes entre elas, mas têm um meeple diferente, não são cubos ou coisas, são mesmo casinhas e têm então as várias cores para os vários jogadores. Muito, muito interessante. E aqui são os marcadores que são colocados aqui. São os marcadores para cada um, se não estou enganado, são colocados aqui em cima. Aqui. E super interessante já agora, aqui as casinhas vão ser colocadas aqui para não escapar. É fabuloso. Então esta tensão, esta indentação, esta dupla camada é fabuloso. E aqui estão mais uns discos também do jogador, também vão ser colocados aqui. Primariamente vão ser trancados e depois vão poder ser destrancados, etc, etc. E aqui está montes de cubinhos. Porquê? São os recursos que nós vamos adquirir ali. Cada vez que passamos os rosas, quando passamos por um lugar rosa ali no porteirão, ganhamos um rosa. Quando for um roxo, ganhamos um roxo, um laranja, amarelo. Portanto, e depois o que é que fazemos com eles? Vamos colocando aqui. Também muita atenção ao... Não é? Muita atenção aqui ao... Porque também é identado, não fogem. Então aqui é fabuloso. Eu gosto muito quando isto acontece. Muito cuidado, muito bom estes componentes. Aqui estão as várias cartas. Tem esta traseira. Portanto, estas são as casas. Que podem ser então construídas, assim se possa dizer, com os recursos que estão aqui em cima. Então ali eventualmente vão ser adquiridos para ali para depois construir. Com mais ou menos recursos também dá mais ou menos pontos. Vocês podem ver. São diferentes. Se não estou enganado, acho que são todas diferentes mesmo, em termos de aspecto, aparência, cor. Fabuloso, mais uma vez, uma atenção muito boa. E aqui são os jardins também se podem adquirir. E novamente, todas as cartas de jardim são diferentes. Fabuloso. E aqui estão as lojas de gatos. Mas estes não, estes são iguais, mesmo porque deve ter a ver aqui com a parte de cima. Eles mais ou menos tentaram, calhar, ou então não, mas sim, são diferentes, mas algumas delas são iguais. Mas não é mesmo fabuloso, deve ser certamente o marcador de primeiro jogador. Vamos então ver aqui logo a expansão. E aqui tem, a expansão está aqui. Só tenho uma pena na expansão. É que pronto, tem aqui os livros de regras, ou os folhetos de regras, tem aqui uma coisa para separar. E é que não adiciona um quinto jogador. Eu gosto, estes jogos parecem-me rápidos o suficiente para ter 5 jogadores. E se calhar, aumentando o número de casas, daria para o fazer. Tenho pena, é sempre difícil arranjar jogos rápidos, simples, para 5 jogadores. A não ser que seja um party game, claro. Mas uma coisa um bocadinho mais envolvente como é este jogo. Tem aqui então, como vocês podem ver, tem umas peças diferentes daquelas. Tem aqui as cartas também, bastante diferentes, vamos já ver. Aqui está. Esta é uma carta, algo vai se passar com este marcador, como vocês podem ver assim. Não sei se é que pronto, mas tem algo a ver com o que supostamente seria um marcador de primeiro jogador. Se calhar dão algo, trabalham com algo. Isto é localizações, talvez,
como é que elas estão localizadas. Deve ser mais objetivos agora isto por ter casas em determinados locais no bairro, o que parece bastante interessante. É mais uma forma de pontuar, o que é sempre interessante. Aqui está. Isto parece-me talvez habilidades. Isto aqui diz que faz aqueles movimentos. Muito interessante. Talvez dê habilidades especiais. Talvez. Aqui se fala em pontos, portanto, deve ser habilidades especiais. Este aqui, mais objetivos. Objetivos, porque tem aqui os 5 pontos, portanto deve ser qualquer coisa disto. Quando tem estas 3 coisas, se calhar vai dando estes recursos, e quando tiver todos, devemos ganhar isto. Com grande possibilidade será uma coisa algo semelhante com esta. Temos aqui isto. Este tem a ver com vários gatos. Estranho, mas parece-me interessante. Pronto, isto é o livro. Eu já joguei o jogo, mas não usei a expansão, portanto, para mim é uma novidade total. Aqui está. Gatinhos. Kittens. Gatinhos bebés. Então aqui uma cegonha lá aos gatinhos bebés, muito interessante. Aqui, certamente para apanhar estes gatinhos bebés temos que colocar aqui um cubo verde, um cubo roxo, um cubo deste, muito interessante. Os gatinhos, passam os gatinhos, fixe, muito fixe. E também tem aqui finalmente os cubos brancos, que deve ter a ver com um novo recurso. Este novo recurso daqui, que parece-me ser o recurso branco, portanto, mais um tipo de recurso adicionado a este jogo, o que é sempre interessante. E pronto! Aqui está a traseira, também é interessante aqui a parte de dentro com as ilustrações dos gatinhos, muito interessante mesmo, e gosto muito desta arte. Os gatinhos ficam muito bem neste amanhecer, anoitecer, algo, mas muito interessante. E pronto, aqui também gosto muito desta caixinha, que talvez até possa ser colocada dentro desta caixa, o que é sempre interessante. E pronto, foram estes o unboxing, o abrindo a caixa do jogo Cat Hood, do Fábio Lima e de Zacatruz. Vou deixar links lá em baixo para vocês facilmente adquirirem este jogo. E pronto, ficamos mesmo agora por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.